Por que Noites Gregas? Na verdade, é uma homenagem que eu faço a um autor pouco conhecido entre nós, que é o Aulo Gelio. O Aulo Gelio era um romano rico, como todo romano rico da sua época, segundo século depois de Cristo. Foi estudar em Atenas, passou alguns anos estudando em Atenas e ali ele se formou. Ele ocupou suas noites pesquisando, lendo, estudando e ficou fascinado com o que ele encontrava, que resolveu reunir em uma obra de 20 volumes. É do volume, não sei bem qual é o tamanho, mas é uma obra grande, que ele intitulou de Noites Áticas. Noites Áticas como lembrança dessas noites que ele passou na Grécia estudando. E ele reuniu nessa obra uma quantidade imensa de anedotas, de escritores, de textos, de autores importantes, de fatos, de observações, e com isso criou uma espécie de um tesouro, que para ele próprio, mas que hoje também a gente aproveita bastante, dessa riqueza que é a cultura clássica antiga, que para ele já era antiga, já que ele é do século II. Toda a Grécia do século V a.C., todos os grandes autores ele já conhecia. Pensando exatamente nisso, é que eu dei o nome de Noites Gregas para esse podcast, porque ele vai fazer algo parecido com o Aulo Gelio fez. É uma homenagem a ele, porque eu o imito. É evidente que eu não penso em ter a qualidade dele, nem a oportunidade que ele teve, inclusive, de falar com pessoas, autores ao vivo, de assistir aulas, etc. Mas é mais ou menos a mesma coisa que eu pretendo fazer. Esse podcast, nós estamos prevendo mais de 100 episódios, talvez mais, em que vamos ver toda a mitologia clássica e reunindo textos sobre mitos, dos autores inclusive, principalmente os grandes autores que eu admiro, trazendo testemunhos e principalmente ouvindo histórias. Ao longo desse tempo você vai me ouvir falar muito na minha estante básica, que é o Homero, é claro. Ovídio também, quem vai estudar mitologia, o grande Ovídio. O Heródoto e o Plutarco, preferências muito minhas, que são leituras, não vou dizer que sejam diárias, mas são leituras que me acompanham sempre. Então, e mais os três grandes, o trio de ouro da tragédia grega, o Ésquilo, o Sófocles e o Eurípides. Então, com esses escritores e com, mais evidentemente, os autores que estudam os mitos, eu vou conversar com vocês sobre todo esse tesouro que o Aulo Gelio, que fascinou o Aulo Gelio e que, na verdade, fascina todo mundo. Essa é a nossa proposta. Daí as Noites Gregas. Só um detalhe importante. Há quase 20 anos eu escrevo no jornal Zero Hora uma coluna intitulada O Prazer das Palavras. Eu falo sobre português, principalmente a etimologia, palavras esquecidas, origens desconhecidas e formas de entender certos mecanismos que antes me irritavam do nosso idioma e que agora, pouco a pouco, eu fui entendendo melhor. Já deve estar na sua 200ª edição quinzenal, nem sempre tão regular assim. Por que eu botei o título Prazer das Palavras? Em homenagem ao meu mestre, Celso Pedro Luft, já falecido, ele mantinha uma coluna diária, uma coluna diária é uma coisa espantosa, com o título O Mundo das Palavras. Quando eu comecei a escrever, eu pensei em colocar, para continuar a obra dele, O Mundo das Palavras, mas eu me dei conta que o meu foco era outro. É o prazer que isso dá. O prazer que dá de descobrir uma etimologia desconhecida ou descobrir que uma etimologia que anda por aí não é verdadeira ou uma surpresa que o idioma nos traz. A ideia do prazer. Pois bem, Noites Gregas tem exatamente esse mesmo espírito. Se tivesse subtítulo, não tem. Seria Noites Gregas, o prazer da narrativa. Eu vou aqui mostrar para vocês histórias da Grécia Antiga, dos mitos, do ponto de vista da narrativa. Claro que o mito é estudado hoje por antropólogos, por psicólogos, evidente, etnólogos e mais uma série de geólogos, e acho que eles fazem muito bem, mas isso não nos interessa. Não me interessa a origem do mito, de que região ele veio, se migrou da Fenícia para a Grécia. Não me interessa como é que era o ritual, os ritos que correspondiam a tais ou tais divindades ou a tais personagens. Realmente isso não interessa. Me interessa exatamente é a história que eles contam. Essa é a ideia desse podcast. E o que eu realmente gostaria, que vocês sentissem o mesmo prazer em ouvi-los que eu sinto em narrá-los para vocês.